Por muito tempo, quis montar um projeto que ajudasse milhares de pessoas a se tornarem artistas 3D de sucesso. Passei vários meses em frente ao computador, montando um mapa ideal que ensinasse o mais rápido possível a criar os melhores heróis e efeitos de Hollywood. Isso faria com que mais artistas se destacassem no mercado e ganhassem mais grana com suas animações, games, NFTs e outros projetos deste vasto mercado. Eu não vi a hora de soltar esse método no ar. E agora, depois de muito tempo, finalmente está liberado o mapa completo do Blender 3D. Finalmente você terá as melhores aulas sobre criação de personagem do 0 ao 3D, que farão você criar projetos para arrepiar o mundo. Esse era o mundo. Tudo mais simples. Artistas profissionais trabalhando para os seus clientes, criando suas artes, vivendo sua vida feliz com sua família. Tudo estava tranquilo demais. Mas não é mais assim. Tudo mudou com a inteligência artificial. Cara, será que dá pra me tirar daqui? Parece que tem mais coisas aqui do que inteligência artificial, ok? Uou! Pera aí, vocês achavam que eu ia lutar com o Arnold Schwarzenegger? Olha, a gente não tem dinheiro pra isso não, meu filho. Ainda não, mas seria da hora. Uou! Ok, esse universo aqui tá melhor. Beleza, você não precisa enfrentar os exterminadores de artistas, inteligências artificiais. Eu sei que a maioria da galera tá assustada com a inteligência artificial. Eu vou passar bem superficialmente aqui para a gente correr já com a aula 3D. Então, para começar, as inteligências artificiais podem te auxiliar de várias maneiras. Como por exemplo o Midjourney, que cria imagens do zero ou remove componentes ali de certas imagens, como utilizamos no Photoshop. Ele pode auxiliar você a criar as suas artes, te mostrando diversas referências a qual você nunca imaginaria pesquisar. Ele até pode mostrar como que ficará o seu personagem em 3D finalizado antes de você colocar a mão na massa. E se você trabalha com impressão 3D, as inteligências artificiais podem mostrar como ficará a sua peça imprimida sem você gastar nenhum material. O que eu quero dizer aqui é que não faz sentido temer a inteligência artificial, porque já temos aí diversas ferramentas há um tempão que vem facilitando a vida do artista, não só no 2D, mas também no 3D. Como por exemplo a ferramenta Mixamo, que já faz um tempinho que já está no mercado. Ela cria animações em 3D para o seu personagem de forma automatizada com apenas um clique, e o melhor de tudo, é gratuita. Temos também a ferramenta Sketchfab, CG Trader, Turbo Squid, que são plataformas que permitem que você baixe objetos, personagens, cenários em 3D para melhorar o seu projeto. Todas essas ferramentas existem
há um tempão aí no mercado 3D e não por isso os artistas 3D morreram, muito pelo contrário, isso só ajudou a potencializar o nosso trabalho. Inclusive nessas plataformas é possível você vender o seu produto 3D, o seu personagem ou objeto, seja qual for a sua modelagem, e ganhar até em dólar. Esses são exemplos bem rápidos para você entender que não precisa temer as inteligências artificiais. Você pode usá-las tanto ao seu favor, como ficar com medo também e chamá-las de concorrente. A escolha é sua. Uou! Ok, eu ainda não tô no meu universo, mas já é um bom universo aqui. Presta atenção que eu vou te dar 3 recados muito importantes antes da gente começar a nossa aula. O primeiro recado é que essa aqui será a segunda aula da série Multiverse 3D. E na terceira aula, que será no dia 2 de abril, às 20 horas, será uma live de encerramento, a qual a gente vai concluir toda essa cena em 3D. E como de costume, no final da live, eu vou abrir as vagas do curso Play One Scene Personagem do 0 ao 3D com ultra desconto, só para quem estiver aqui assistindo a live. Já tem uma galera perguntando sobre o curso, pedindo para mandar link de inscrição. Tudo isso vai acontecer nessa terceira live, dia 2 de abril, às 20 horas. E é nessa live que eu responderei todas as suas dúvidas, ok? O segundo recado, que é mega importante também, nessa segunda aula que você está assistindo agora, nós iremos modelar as teias do nosso personagem 3D, que é o Homem-Aranha. E é um pouquinho chatinho a questão de modelar as teias, ok? Por mais que a gente vai ter um método aí que vai simplificar a nossa vida, já te adianto que é um pouco trabalhoso e que mesmo assim, se você não conseguir, continue assistindo às aulas. E eu sei que para muita gente que está começando agora está um pouco difícil, mas continue assistindo às aulas, continue criando o seu 3D, porque com o passar do tempo você vai pegando prática. O seu primeiro 3D nunca vai ser bonito, ok? Mesmo assim, continue, porque também teremos ali no final dessa aula a explicação de como criar uma cena em 3D, iluminação e como animar a sua câmera, ok? Tudo nessa segunda aula que você está assistindo aqui, ok? Então não desista, assista com calma. Caso você não entender algum ponto, pause, volte um pouquinho. E qualquer dúvida também eu fico à disposição com o link aqui embaixo, ok? E o terceiro recado, não menos importante, é que você já sabe que eu não gosto daquelas super aulas, lives demoradas que só te enrolam e não te ensinam nada. Inclusive essa terceira live vai ser uma coisa mega especial, ok? E vai ser super rápido também, ok? Então se você tá curtindo esse modelo de aula do Multiverse 3D, já deixa o like e faz o seguinte, cara, compartilha aí com 10 pessoas que gostariam de assistir essa série, ok? Eu sei que tá show de bola, deixa aí nos comentários o que você tá achando e bora pra aula. Bom, agora como é que criaremos as teias do Homem-Aranha? Você deve estar pensando que a gente vai modelar cada teia uma por uma ali de uma maneira muito difícil, mas eu vou te passar um método muito mais prático e muito mais rápido, a qual você pode fazer as teias do Homem-Aranha sem precisar ficar modelando cubo por cubo ali, se estressando, ok? Então saca só, primeiramente você vai dar um Shift A, vir aqui em curva e colocar essa opção de Bezier. Ele vai criar esse carinha aqui, que é tipo uma curva, ok? E você vai posicioná-lo, ele, bem no centro do Homem-Aranha, ok? Feito isso, você vai adicionar novamente com Shift A, em curvas, um círculo, ok? Mas tem que ser dentro de curva, não pode ser em malha, porque esse é outro tipo de círculo. Aqui em curva você clica em círculo e você pode apertar S, ok? Diminuir um pouquinho ele.
Agora, selecionando essa curva aqui, aperte Tab, ok? E jogue ela um pouquinho aqui para o lado, ok? Feito isso, você vai vir aqui nesse ícone e aqui embaixo em geometria tem a opção de objeto. E objeto você vem aqui com conta-gotas e seleciona o círculo. Ele vai criar esse formato aqui, ok? Então, se eu diminuir o círculo, ele vai diminuir também aí o formato do cilindro, né, que ficou aqui, desse cabo. E qual que é a sacada aqui? Aqui eu posso vir e adicionar um modificador de espelhar. Então não vou precisar criar teias do outro lado. E para ficar mais legal aqui, eu vou depois modificar um pouquinho esse círculo aqui. Mas vamos primeiramente encaixar esse cara no nosso personagem. Então vou selecionar ele aqui, apertar S, vou dar um RZ. E o lance aqui, galera, é um pouco diferente, porque você pode selecionar as partes aqui e meio que fazendo curvas, ok? É um pouco diferente do que a gente estava modelando. Então a gente seleciona esse cara e joga um pouquinho para cima e vai jogando ele para cá, ok? Vou dar um RZ, ok? E aqui eu vou dar um RY e jogar ele bem aqui. Aproximo ele. Vou dar um RX. Eu posso apertar S para diminuir aqui. Vou dar um RY. Todo esses atalhos que eu estou passando para facilitar. Eu sei que parece confuso no começo, ok? Mas ao decorrer do tempo você vai pegando o jeito e vai modelando com mais precisão. Então vou dar um RX aqui. E daí beleza. O primeiro é sempre um pouco mais difícil. Mas depois agora você vai apertando E. Só vai subindo esse cara aqui, apertar RX, pode apertar um pouco S. E assim você vai encaixando as teias do Homem-Aranha de maneira mais prática, ok? Só tem que tomar um pouco de cuidado aqui na hora de rotacionar. Ok, para deixar um pouco mais interessante esse formato, a gente pode vir aqui no círculo e deixar um formato de teia um pouco mais parecido com o filme. Então eu vou apertar Tab, eu vou selecionar aqui no círculo, né? Eu seleciono o círculo, aperto Tab, seleciono aqui e aperto S e deixo ele um pouquinho mais quadrado, ok? Quando eu volto, você percebe que ele fica um pouco mais quadrado aqui também, que nem a gente visualizava nos filmes. Se eu voltar aqui em modo de objeto, para você entender melhor, ó, que ali com a luz não dá para visualizar muito bem, mas olha só que interessante fica o visual. Você acha que está um pouco torto? Aqui você pode ir fazendo alguns ajustes. E qual que é a sacada aqui de fazer desse jeito, né? Nossa, Felipe, mas mesmo assim eu tenho que fazer as teias, né? Pois é, mas imagina se você tivesse que modelar cada linha dessa e não, no final não ficasse tão legal. Porque aqui você pode diminuir, aumentar e fazer a maneira que você quiser, só mexendo em um único objeto aqui. Ok, agora eu vou apertar mais um E, vou apertar RX, apertar mais um E, aqui eu vou apertar um RY. Aqui ele suaviza muito, então eu posso apertar simplesmente um S para deixar um pouco menor aqui a curva, ok? Isso que eu não estou visualizando o Model Sheet, ok? Eu estou indo mais pelo olho mesmo. Eu vou fazer mais ou menos aqui umas duas linhas aqui, né, no meio e mais duas aqui em cima, ok? Agora é só ir replicando essas teias e fazendo o resto.
Ok, feito isso, aperte Tab para criar uma nova teia. Você aperta Ctrl C, Ctrl V. Você pode subir um pouquinho ela só para jogar ela um pouquinho mais para o alto. Agora aperte Tab, aperte A e aperte SX. Ok, você vai diminuir ela um pouquinho. Eu sei que parece um pouco confuso aqui. Agora você pode jogar um pouquinho mais para frente. E como ela tá aqui embaixo, eu vou selecionar ela um pouco mais para frente aqui e depois eu vou adaptando ela. Eu sei, é bem cansativo. Eu já tinha dito que essa parte das teias é bem trabalhosa, mas continue mesmo assim, vai fazendo com paciência, que logo você chega lá. Eu sei que seu 3D não está parecido com o meu, principalmente se você é iniciante aí na modelagem. Caso você conseguiu aí criar um 3D igual o meu, ou até melhor, meus parabéns, ok? Mas a principal dica é não desista, vá assistindo com calma as aulas, fechou? Ok, agora para criar as últimas teias, eu vou apertar Shift para ficar mais fácil, apertar com o botão direito do mouse, para que o ponto de origem agora, onde eu adicione os novos objetos, sejam aqui. Por que isso? Agora eu posso vir aqui com Shift A, curva, adicionar mais uma curva, e ele vai ficar com o ponto de origem aqui, sendo que eu posso adicionar aqui o mirror, né? O espelhar. E assim com o Tab eu venha e já tire ele aqui certinho. Agora é só fazer aquele rolê de geometria. Eu venho aqui e adiciono novamente a teia. Bora então adicionar as últimas teias aqui. Primeiramente eu fiz essas teias bases, né? Essas linhas maiores. Depois a gente vem aí com as linhas menores, ok? Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e já aproveito já essa linha aqui, aperto A, jogo um pouquinho para fora. Ok, finalizado essas linhas, né, essas teias bases aqui, eu fui colocando elas aqui embaixo como
nosso projeto a gente vai finalizar, poderia ter deixado ela aqui, mas caso você for colocar um corpo ali, pode deixar mais ou menos como essa. Esses círculos aqui, você pode desabilitar, que eles não vão aparecer no seu render, ok? Agora, só para finalizar, a gente faz essas teias ali que vão complementar o nosso visual aí do nosso personagem. Ok, finalizando aqui os fios, ok? Eu poderia criar mais fios aqui para deixar um pouco mais detalhado a máscara, porém vocês podem criar aí também ao gosto de vocês. Aqui eu acho que eu vou fazer uma repartição, mas uma das dicas que eu dou é que você pode também customizar a teia, primeiramente olhando aqui, ela na frontal, ok? Por exemplo, vou fazer 3 repartições aqui. Uma delas eu vou apertar S aqui nessa linha e ele já vai fazer essa curva aqui para mim.
Aqui eu vou apertar S e vou apertar RY. E ele meio que vai já criar uma teia mais ou menos assim. Óbvio que ele não tá colado aqui na máscara, né? Mas a gente pode otimizar o tempo dando Ctrl C, Ctrl V, jogando um pouco para baixo. Agora eu faço mais uma otimização aqui. Eu vou até dar um A aqui, apertar a tecla A, selecionar tudo e jogar um pouco mais para baixo. Selecionar aqui, apertar um pouco o S e fazer uma adaptação aqui também, ok? Porque assim fica mais fácil, você não se perde fazendo as teias, ok? Bom, agora é só selecionar essa parte aqui e jogar elas e adaptando em cima da máscara. Ufa, cansou. Essa parte das teias aí é bem chatinha. Mas agora é tranquilo, a gente vai criar a respeito aí do cenário em 3D, sobre iluminação e como colocar aí a animação da sua câmera. Saca só. Ok, agora finalizado aqui, eu só vou criar essas outras teias aqui fora, mas isso daqui, vocês já pegaram a ideia de como fazer as teias. Eu gostaria de finalizar a aula criando ali o cenário de fundo, ok? Mexendo na parte de iluminação e câmera, ok? Então vamos lá, o cenário, o que a gente vai criar? Primeiramente vou selecionar esses caras aqui, vou desabilitar, vou selecionar todo o Homem-Aranha, jogar ele um pouquinho mais para cima. O cenário, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu vou vir em modo render, vou apertar Shift A, adicionar um plano, vou apertar S, jogar um pouquinho para cima. Por que eu tô criando um cenário agora? Para deixar tudo pronto para a próxima aula. A gente criar aí o efeito de nanotecnologia, ok? Eu vou deixar um pouquinho menor essa parte. Vou adicionar um material aqui, clicando de novo. Venho aqui embaixo, vou diminuir um pouco a rugosidade para que ele tenha reflexo aqui, ok? Só que como ele não tem reflexo aqui, eu preciso habilitar nessa parte aqui de render, propriedades do render. Eu venho aqui em Screen Space Reflection. Quando eu clicar, você vai perceber que vai vir um reflexo bem leve aqui do Homem-Aranha. Eu preciso aumentar ele, mas se eu desativar, ele desaparece. Então, basicamente, eu vou vir aqui de novo, material. E se eu aumentar o Metallic e diminuir a rugosidade, ele aumenta o reflexo do meu objeto. Isso que ele tá em modo Eevee, ok? Em Cycles, eu nem precisaria ativar esse Screen Space Reflection. Mas eu não vou entrar nessas questões aqui do Cycles ou Eevee. Nós vamos renderizar em Eevee mesmo, porque eu quero passar um conteúdo rápido e o importante é a gente finalizar essa cena, ok? Vai ficar show de bola também, independente se é Eevee ou Cycles. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou dar um RX90, vou apertar S, X, vou aumentar ele bem. Aqui eu vou vir em material, eu vou selecionar esse cara aqui de fundo e vou colocar ele um outro tipo de material. Vou selecionar ele aqui e colocar em Emission. Esse Emission eu vou colocar um vídeo aqui de fundo animado, ok? Para você saber como coloca aí um fundo animado e vai ficar muito da hora o seu render, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima em Shade, vou vir aqui em adicionar textura e vou colocar aqui textura de imagem e jogar ele aqui. Aqui eu posso simplesmente colocar qualquer imagem nesse objeto de fundo. E o Shading vai permitir você criar texturas, materiais aí que fiquem realistas, que fiquem... você pode ter todo tipo de configuração aqui embaixo para que a sua cena fique legal, ok? Aqui no Shading, certo? Para ficar melhor, você pode até vir aqui em Join Areas, clicar aqui o botão direito, dar um Join Areas só para limpar a tela. Nós só vamos utilizar esse campo embaixo. Aqui eu vou selecionar cor com cor. Eu vou dar um abrir aqui e vou selecionar o vídeo que eu deixei aí embaixo
na descrição para que você baixe e coloque no seu projeto, ok? Esse vídeo é esse vídeo de tecnologia, certo? Quando eu clico nele, perceba que ele já criou um fundo, ok? Só que aqui tem algumas especificações que a gente tem que mexer para que o vídeo rode. Porque se eu der um render agora, o vídeo aqui de fundo ele não vai rodar. Ele vai ficar parado, uma imagem estática. Mas é bem simples de resolver isso. Aqui eu vou te apresentar a timeline. É onde acontece toda a animação do seu 3D, ok? Não se assuste com ela, eu sei que é bastante informação, mas basicamente aqui tá marcando 0 e 250, né? Na verdade o início é 1 e o fim é 250. Ou seja, a sua animação vai começar no frame 1 e vai acabar no 250. Eu vou colocar 100 aqui e dar um Enter. Perceba que ele finalizou aqui no 100, ok? Então se eu passar o meu mouse, ó, clicar e arrastar, você percebe que o vídeo aqui no fundo não vai rodar aqui em MP4, ele não vai rodar o vídeo. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Shade novamente. E aqui os quadros que eu vou colocar aqui, ó, 100 quadros. Por quê? Porque aqui eu deixei 100 frames, 100 quadros para eu animar. E eu vou colocar quadro inicial, número 1. E eu vou colocar cíclico, porque assim ele repete o vídeo quando ele terminar, ok? E a última caixinha também, que é importante você ativar, é atualizar automaticamente, ok? Aqui se eu apertar play, você percebe que o vídeo MP4 já está passando aqui de fundo. Você pode aumentar a força, a intensidade do vídeo de fundo, ó. Aqui em força de emissão, ok? Bom, feito isso, a gente tem um fundo. Essa é uma das maneiras de colocar fundo, ok? Tem outras diversas maneiras de colocar um fundo, como um HDRI, que eu ensino dentro do curso Personagem do Zero ao 3D. Mas aqui ficaria mais rápido. Eu gostei desse vídeo aqui, eu queria ensinar uma maneira prática de como você colocar um fundo rápido, ok? Agora, para finalizar aqui o cenário, a gente precisa colocar uma iluminação. Eu vou selecionar essa luz aqui. Tem diversos tipos de luz aqui, ponto, sol, spot, área. Nós vamos utilizar o ponto mesmo, ok? Eu vou colocar ele um pouco aqui à frente. E para melhorar, perceba que a luz ela fica boa, né? O render fica realista, né? O seu 3D fica legal quando a sombra fica legal. Você percebe que a sombra tá meio zoada, então a gente vai mexer na iluminação aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é aumentar o raio, ok? Isso vai deixar uma luz um pouco mais difusa, ok? Não vai ficar uma luz muito seca, digamos assim. A outra questão, eu posso aumentar um pouco a força aqui e eu vou ativar o Contact Shadows. Percebe que já dá uma melhorada, ó. Sem o Contact Shadows e com o Contact Shadows. Aqui eu tiro o ajuste fino e a distância eu posso até dar uma aumentada aqui. Perceba que a iluminação ficou show de bola. Agora eu vou vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Diminuo um pouco selecionado essa luz de fundo. Eu vou diminuir um pouco o raio. E vou colocar uma cor parecida com o meu vídeo de fundo, ok? Aumentar um pouquinho ele aqui. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E colocar ele aqui também. Bem, o nosso Homem-Aranha tá sensacional essa cena aí. Óbvio, né? É só o capacete, né? A máscara do Homem-Aranha. Aqui não daria para criar o corpo dele porque levaria muito tempo. Então, dentro do curso, nós temos aí módulos só de criação de corpo de personagens para você criar aí. Aqui eu vou vir em ambiente, ok? Deixar uma cor mais escura. Vou selecionar essa base aqui, esse chão, e vou deixar uma cor mais escura também. Eu vou aumentar um pouco a rugosidade dele, ok? E diminuir um pouco o metallic. Ok, feito isso, nós temos aí a máscara do Homem-Aranha, como se tivesse em cima da mesa aí do Peter Parker, prestes a ele pegar. Tudo bem que tá numa situação mais tecnológica aí, tá mais Tony Stark essa situação aí, tanto é que a gente vai colocar o efeito de nanotecnologia. Bom, agora a última dica sobre
câmera, ok? Eu não ia dar essa dica hoje, eu ia deixar para a próxima aula, mas para você que é comprometido, eu já vou te ensinar a como animar a câmera de um jeito muito, mas muito fácil, ok? Saca só, aqui na câmera, se você apertar 0, você vai visualizar que ela tá tudo torta, né? Você vai ter que posicionar ela aqui e ficar encaixando, só que tem uma maneira muito mais simples de você já jogar a visão da câmera direto no seu personagem. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui neste ícone de Object Constraint Properties, e você vai vir aqui em adicionar restrição de objeto, rastrear para, e você vai colocar aqui como alvo o Homem-Aranha. Saca só o que vai acontecer com a câmera quando eu clicar. A câmera vai subir automaticamente. Se eu apertar a tecla 0, ele já ficou ali mirada no Homem-Aranha, ok? E se eu movimentar a câmera, olha só, ela continua ainda filmando o nosso personagem. Então isso vai ficar muito fácil, por quê? Porque eu posso simplesmente aqui, ó, apertar GY, por exemplo, vou distanciar um pouquinho aqui, venho aqui, eu vou apertar a tecla I, Location, Rotation, Escala, e aqui ele vai marcar para mim, na minha timeline, e eu venho aqui bem no finalzinho, clico aqui com o mouse, e eu vou jogar minha câmera bem pro lado aqui também, vou apertar 0, e eu aperto I, Location, Rotation, Escala. Olha só o que ele vai fazer, ó. Apertando espaço ou apertando aqui, ele vai movimentar, fazer essa animação com a câmera, ok? Daí você pode estender a animação, fazer o que você quiser. Mesmo se você quiser subir a câmera ou baixar, ele nunca vai desgrudar aqui do personagem, ok? Agora, questões rápidas, você pode dar um SX, aumentar um pouco essa mesa aqui, e aumentar um pouquinho aí esse fundo, ok? Ok, hoje fizemos bastante coisa, hein? Uou! Ok, que caramba, viu? Esse daqui não dá, eu preciso sair daqui. Olha, o multiverso já vai se estabilizar amanhã, ok? Aliás, dia 2 de abril, no domingo, a gente vai fazer uma live de encerramento. Eu vou abrir as vagas do curso Play One Cine, personagem do 0 ao 3D. Com um valor ultra promocional, ok? Então não perca, esteja aqui na live. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder, ok? Eu vou tentar sair desse multiverso aqui, ok? Eu te vejo lá então.